Buongiorno com a Ale! E hoje o nosso assunto é Caravaggio, o início da carreira desse grande artista que está dentro do período barroco. E hoje nós vamos conhecer alguns artistas que influenciaram a carreira do Caravaggio. Buongiorno Beth, Andressa, Cláudio, a Anne, olha só. Aqui o meu cafezinho tradicional, hoje café de carnaval com vocês, terça-feira de carnaval, martedì grasso, que se diz aqui na Itália. Por aqui não teve feriado, gente, normalmente não tem feriado de carnaval e a gente aproveitou esses dias aqui de feriado no Brasil para fazer algumas aulas bem interessantes sobre a história do carnaval. Ontem foi a última aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Caravaggio e a influência dele, como ele foi influenciado por Tiziano, Tintoretto, esses pintores venezianos super importantes. Buongiorno a tutti, Luísa, que saudade de você, Maria Adélia, Cristina, Ingrid, tudo bem com vocês? Hoje estão aproveitando aqui, gente, às 8 horas da manhã, vocês estão de parabéns, hein? 8h08 da manhã, numa terça-feira de carnaval, tem que estar com vontade de escutar a Ali mesmo. Então, um cafezinho aqui enquanto vocês estão entrando. Lembrando que os nossos encontros de terça-feira acontecem sempre, todas as terças, às 8h08 do horário de Brasília, e cada semana a gente fala de um tema diferente. O tema da nossa próxima semana será uma artista mulher, porque afinal de contas, a nossa terça-feira, o Buongiorno com a Ali, cai no Dia das Mulheres. Então eu tinha que homenagear uma artista. Na próxima semana, aguardem, vocês vão conhecer quem foi essa artista que foi admirada, inclusive, pelo Michelangelo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de um outro Michelangelo. Como assim, Ali? Sim, a gente conhece o Caravaggio com o nome de Caravaggio, mas na verdade o nome dele era Michelangelo Merisi. Exatamente. Então, hoje vamos conhecer a história o início da história desse grande artista. Verdade, Cléo. Começar o mês com Caravaggio é uma maravilha. Aqui o Cláudio falando que na Bahia o feriado foi cancelado. Veja só, Cláudio, eu não sabia disso, porque eu não sei os detalhes sobre o que acontece no Brasil. Eu não sabia disso a Cris. E durante muito tempo, Cristina, o Caravaggio se achava que o Caravaggio tinha nascido na cidade de Caravaggio, porque normalmente quando o artista ganha o nome, por exemplo, Leonardo da Vinci, porque nasceu em 20. O Caravaggio é a mesma situação. Achava-se que ele tinha nascido em Caravaggio, perto de Milão, mas ele nasceu em Milão mesmo. O documento, a certidão de nascimento dele foi encontrada e nós temos hoje certeza que ele nasceu na cidade de Milão e a carreira dele, o início da carreira, começa justamente em Milão. Então, vamos lá. Aqui, ó, funciona muita coisa, Rita. Então, que beleza, aqui funciona tudo, nada parou. Inclusive a Ari não para nunca, né? Vocês sabem disso. Bom, eu vou fechar aqui aqui, ó. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Um beijo pra você aí aqui na Itália. Que beleza, você é uma aluna novinha. Orgulho essas meninas jovens aí me escutando. Eu fico muito, muito feliz. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Bom, vamos começar a falar do nosso Michelangelo Merisi, ou Caravaggio, conhecido como Caravaggio. O livro de hoje é Caravaggio Secreto, ou seja, Caravaggio Secreto, do Costantino Dorazio, o mesmo autor que nós vamos ler na próxima semana. Esse livro conta muito sobre a personalidade, sobre a vida do Caravaggio e não dá tanto atenção às obras dele. Ele fala sobre as obras, mas aqui é para a gente descobrir qual é a personalidade, qual é a característica do artista. É uma coisa que eu gosto muito, porque normalmente a gente encontra
sobre a obra, características da obra, perspectiva, tons e tal, mas eu gosto muito de entender quem é a pessoa que está por trás dessas obras tão famosas. E esse livro traz justamente isso, traz um pouco da personalidade do Caravaggio. E a gente inicia assim com a personalidade do Caravaggio. Toda a carreira do Caravaggio pode ser resumida em um único objetivo: conquistar a imortalidade. E para se tornar imortal, não basta saber pintar bem. Com essa frase, a gente já consegue definir o que foi a carreira do Caravaggio. Ele achava que casar, por exemplo, que era uma coisa normal naquele período, que casar era perder tempo, que ele poderia se distrair, que ele tinha que dedicar a sua vida a se tornar imortal. E qual é a maneira mais fácil, nesse momento aqui, de se tornar imortal? Aí a gente vem para o nosso segundo trecho. A arte é uma maneira de permanecer vivo mesmo após a morte, nos olhos e na mente dos próprios admiradores. A gente pode dizer que o Caravaggio conseguiu esse objetivo. Por quê? Ele colocou tanto empenho na sua carreira dele, ele quis se diferenciar tanto, ele buscou essa imortalidade, ele buscou ser conhecido no mundo, que hoje nós aqui em 2022 estamos falando de um artista que nasceu lá no século XVI. E ele deixou a sua marca. O Caravaggio, a gente costuma dizer que ele é Caravaggio, ele está lá dentro do período barroco, mas ele tem uma característica tão forte, tão pessoal dentro das suas obras, que a gente costuma dizer, como historiador da arte, que o Caravaggio é Caravaggio. Ele foi o precursor da fotografia, ele inventou técnicas de pintura que antecederam a ideia de como se tira uma foto. Veja o quanto sensacional ele era. Mas é claro que nenhum artista nasce sozinho, nasce do nada. Os artistas, eles, claro que foram influenciados, esses grandes artistas, por outros mestres grandes. E o início da carreira aqui do Caravaggio foi fortemente influenciada pelos artistas venezianos, como Tintoretto, como Tiziano, Giorgione, e é isso que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Então, o Caravaggio, ele queria ser imortal. Podemos imaginar o quanto a experiência naquele ateliê influenciou a formação da sua personalidade. O primeiro ateliê que o Caravaggio trabalhou em Milão, quando ele tinha em torno de 13 anos. Além de triturar as cores, ou seja, normalmente esses meninos jovens que entram para fazer parte de um ateliê, de um artista famoso, eles misturam as cores, começam a aprender, é um aprendizado mesmo, como deve ser feita uma pintura, quais são as características, como misturar as cores, que cores devem ser usadas, que cores não é bom ser usada, que tipo de material. Então, assim, além de triturar as cores, ou seja, misturar, copiar os desenhos dos grandes mestres, porque lá no início da carreira, para você adquirir um bom traço, para você saber como desenhar as coisas bem, você copiava, você pegava um desenho, por exemplo, do Michelangelo, olhava esse desenho do Michelangelo e copiava. Todos os artistas fizeram isso, inclusive artistas mais modernos e contemporâneos. Se a gente pegar o Picasso, por exemplo, o Picasso copiou obras e depois fez releituras de obras muito famosas. Copiar os desenhos de grandes mestres do passado, aprender a usar o claro e escuro, esses contrastes que são muito marcantes na obra do Caravaggio, e a realizar obras semelhantes. O jovem aprendiz terá estudado, não poucas vezes, as histórias sobre as façanhas dos grandes pintores venezianos do século XVI, sobre a extraordinária carreira de Tiziano, sobre os sucessos internacionais e sobre a rivalidade com o Tintoretto. E por que isso? Bem, que ateliê era esse que o Caravaggio estava começando a sua carreira?
O nome do artista é Simone Peterzano, lá em Milão. Esse artista se dizia aluno de Tiziano. E aí aqui a gente já traz para dentro do ateliê, do primeiro ateliê que o Caravaggio trabalhou, essa grande influência dos artistas venezianos. O Peterzano foi mesmo aluno do Tiziano? Não existem documentos que comprovem isso, mas ele se dizia assim. Então, mesmo que a gente não possa comprovar a ideia de que o Simone trabalhou diretamente, foi aluno direto do Tiziano, nós podemos afirmar com toda certeza que dentro desse ateliê o Caravaggio foi influenciado pelo Tiziano, pelo Tintoretto, porque se o professor dele se dizia aluno, quer dizer que ele trazia características desses pintores venezianos. Ali, o que o Caravaggio produziu nesse ateliê do Simone? Infelizmente, nós não temos dados e documentos que comprovem, que mostrem o que foi produzido nesse período. Com muita probabilidade, o Caravaggio copiou obras desses grandes artistas como Tiziano, Tintoretto. Ele escutou as histórias sobre como esses artistas se comportavam lá em Veneza. Veneza era uma cidade extremamente frutífera, cosmopolita. Temos que imaginar que a República Veneziana, nesse período aqui, era uma grande referência e de onde saíam artistas fantásticos, porque eles tinham uma mentalidade, os venezianos tinham uma mentalidade mais aberta do que era em Roma, por exemplo. Lá em Veneza, essa mistura de culturas, por ser um porto, por ser um ponto de passagem de muitas pessoas, de várias culturas ao mesmo tempo, fazia com que lá a arte se desenvolvesse de uma maneira muito mais ousada do que se desenvolveu aqui em Roma, por exemplo. E o Caravaggio, então, nesse momento, em torno dos 13 anos, vai ter contato direto com essas histórias que aconteceram lá em Veneza. Ele vai escutar, por exemplo, a história de quando foi apresentada essa obra aqui do Tiziano em 1518, que decora o altar, até hoje o altar da Basílica de Santa Maria dei Frari, que inclusive é onde o Tiziano está enterrado. Quando ele apresentou essa obra aqui em 1518, foi um bafafá. As pessoas falavam assim, mas como? Que obra muito ousada, tem muita movimentação, contrastes de cores. E aqui o Tiziano, o Tintoretto, serão como se fossem os precursores, eles vão dar já as primeiras ideias do que será a arte barroca, com cores muito fortes, contrastes de luz e sombra, e essa obra aqui vai começar inaugurando esses novos conceitos, essas novas ideias. Então, certamente o Caravaggio escutou do professor dele, do mestre dele, nesse ateliê em Milão. O Caravaggio ficou pelo menos 4 anos, que nós sabemos. E o Caravaggio, então, deve ter escutado essas histórias e falado, nossa, já pensou que ousadia, quando apresentaram essa obra para o público, foi um auê, mas hoje o Tiziano tem o nome na história exatamente como eu quero. E essa rivalidade a qual se refere o autor, vou contar uma das histórias, mas a gente tem aqui 2 grandes artistas contemporaneamente em Veneza. Temos o Tiziano, que é um pouco mais velho do que o Tintoretto, e o Tintoretto, que é conhecido como Il Furioso, aquele que pintava com muita vontade, muita movimentação. E o que aconteceu aqui na escola de San Gioco, em Veneza? Eles fizeram um concurso, chamaram os principais pintores de Veneza, na época, Tiziano, Tintoretto, entre outros, para fazer um projeto para decorar essa sala aqui da escola de San Gioco e a parte central, o centro do teto. E eles deveriam apresentar esse projeto em um mês.
O que o Tintoretto fez, gente? Olha que genial a jogada do Tintoretto. Ao invés de ele fazer um projeto, ele fez a tela. Ele fez essa tela aqui que vocês estão vendo aqui, a imagem, que é até hoje o centro do teto da Sala dell'Albergo, isso em 1564, e apresentou a tela já pronta. E aí falaram, não, mas a gente não vai te pagar, porque você não foi contratado ainda. Era para fazer só um projeto, para concorrer. E o Tintoretto vai responder o seguinte, segundo Vasari. O Vasari escreveu sobre a vida de grandes artistas. Ele vai falar o seguinte, o Tintoretto: é o meu jeito de desenhar, não sei fazer de outra forma. Eu não quero que vocês me paguem por essa tela que eu coloquei aqui. Vocês podem ficar com ela e, com isso, no final das contas, o Tintoretto vai vencer todos os outros grandes artistas e mostra essa rivalidade, essa concorrência que tinha lá, e que para ser um grande artista não era suficiente só saber pintar, mas também tinha que ter ousadia, tinha que saber fazer as coisas, exatamente isso que o Caravaggio estava buscando também. Uma outra obra do Tintoretto dentro dessa mesma sala, e que aqui a gente já consegue começar a ver ideias que o Caravaggio pode ter aprendido aqui com esses artistas, o Tiziano, o Tintoretto. Reparem na perspectiva dessa obra. Como a gente não tem mais aquela perspectiva clássica do Renascimento, com a figura principal no centro, o equilíbrio de cores, de formas, sem contrastes de claro e escuro. Aqui na crucificação do Tintoretto, a gente tem bem marcado uma diagonal, dando uma ideia de perspectiva não mais centralizada, mas em diagonal. Temos movimentação dos corpos, muitos contrastes de claro e escuro. Deixa eu dar um zoom aqui no detalhe dessa crucificação para vocês perceberem de fato como essa diagonal é super marcante na pintura. E certamente o Caravaggio, ele teve contato com essas obras. Então hoje ninguém mais duvida do fato que o Caravaggio quis ver com os próprios olhos a verdade desses míticos contos venezianos em uma estadia na Laguna, ou seja, em Veneza, imediatamente após o seu aprendizado milanês. Desse início da carreira do Caravaggio, nós não temos como reconstruir exatamente os passos do Caravaggio. Nós sabemos que ele ficou no ateliê do Simone por pelo menos 4 anos e que aqui em Roma ele chegou em torno de 1592, 93, 94. Não temos a data correta. E é possível que nesse período entre Milão e Roma que ele tenha decidido ir até Veneza e ver de perto essas obras e tentar aprender ainda mais com esses grandes pintores venezianos. Então, hoje, os especialistas já não discutem mais, mesmo que não exista uma obra do Caravaggio em Veneza, por exemplo, que ele tenha feito esse caminho, saiu de Milão, foi para Veneza e aprendeu em outros lugares antes de chegar aqui em Roma e começar a despontar a sua carreira. Desde os famosos afrescos de Giorgione Tiziano na fachada do Fondaco dei Tedeschi, como ele foi influenciado, aos incríveis planos oblíquos de Veronese na igreja de San Sebastiano, até os formidáveis diagonais de luz inventados por Tintoretto, que é aquela diagonal que eu mostrei para vocês agora há pouco, no teto da escola grande de San Gioco. A experiência veneziana ficará na memória do jovem pintor e será retomada em muitas de suas futuras obras-primas, e a gente pode ver uma delas aqui na pintura, uma das mais famosas dele, que é a Vocação de São Mateus, que está dentro da igreja de San Luigi dei Francesi, aqui em Roma, na Capela Contarelli. São 3 cenas do Caravaggio aqui contando a vida do São Mateus. Essa foi a primeira obra pública do Caravaggio.
Ele, antes disso, ele fez outras obras, como por exemplo, o Baco Doente, mas essa aqui foi a obra que inaugurou o Caravaggio como com obras públicas, e com esse Caravaggio que traz essas características muito fortes da diagonal. Vejam que a luz, ela entra em diagonal na obra, ele tem contrastes de luz e sombra, e essa ideia, com certeza, ele trouxe desse primeiro período dele de aprendizado com os pintores venezianos, que foram um dos primeiros, vamos dizer assim, dos primeiros a trazer essas características para a pintura. Eles são considerados precursores da arte barroca, que é essa arte que a gente coloca como data de início justamente o ano de 1600, que foi o jubileu de 1600, que inaugura essa movimentação nas obras, os contrastes de luz e sombra, a perspectiva em diagonal, e o Caravaggio ele traz isso para esse início da pintura na sua primeira obra pública. Aqui, só para ilustrar essa obra famosíssima aqui, são três cenas, então. A primeira é a vocação de São Mateus, o momento que o São Mateus vai escutar de Jesus que ele foi escolhido por Deus. Então essa luz que ilumina o quadro e vai até o rosto de São Mateus, que é aquele homem com barba ali, que está com a mão assim, está dizendo: eu? Tem certeza que eu fui escolhido? É o São Mateus. A luz que ilumina seria a luz de Deus iluminando São Mateus. Aquela figura que faz assim com a mão é Jesus, trazendo esse recado para São Mateus, dizendo que ele foi escolhido por Deus. E a luz vem de onde o artista quer, ou seja, ele quer trazer essa diagonal para a obra, ele quer trazer essa luz iluminando a figura tema da obra, que é o São Mateus, que não está no centro, mas está em diagonal, está deslocada, não sai da janela a luz, sai de uma janela natural, na verdade, porque ali, dentro da capela, dali sai uma luz natural. Então o Caravaggio, ele reproduz o que seria essa luz natural, indo em direção ao São Mateus. Reparem aqui novamente que a gente não tem a figura principal, então, que seria São Mateus no centro da obra. A gente tem ele deslocado do centro, e essa luz que leva que direciona o olho do espectador para onde o Caravaggio, para onde o artista quer que a gente tenha atenção. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte já é o São Mateus escrevendo o Evangelho, e a terceira parte é o martírio de São Mateus. Essas obras e a Capela Contarelli pode ser visitada gratuitamente aqui em Roma, e é uma das obras, são umas das obras mais famosas e espetaculares desse início da carreira do Caravaggio, que a gente consegue perceber com muita clareza como ele foi influenciado por esses pintores, artistas venezianos. Agora, eu poderia ficar aqui horas falando sobre Caravaggio, sobre os pintores venezianos, mas eu abro aqui para vocês fazerem as perguntas. A gente tem... normalmente a gente não faz essa relação, né, de como o artista começou, onde ele começou, quem é que influenciou. Isso é super importante para a construção da carreira dos artistas. Então sim, o Caravaggio tem uma influência direta aqui desses pintores venezianos. Perguntas, vamos lá, gostaram, sabiam desse início de carreira do Caravaggio? Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Estão elaborando as perguntas aqui. Caravaggio é demais. Concordo com você, Jussana, é fantástica. A carreira dele foi curta,
porque ele faleceu, e a morte dele é outra coisa que envolve mistério e tudo mais. É uma carreira curta, mas que foi extremamente importante para a história, né? Excelente aula, parabéns, professora. Obrigada, Cláudio. Sempre bom saber mais sobre Caravaggio. É magnífico, eu não sabia. É muito interessante mesmo, Maria Adélia. Gostei muito, obrigada. Que quadro maravilhoso. Essa obra do Caravaggio, A Vocação de São Mateus, é lindíssima, Emília. E como eu falei, a gente pode visitar gratuitamente aqui em Roma, visitando a Basílica de São Luigi dei Francesi, que fica ali ao lado da Piazza Navona, da Praça Navona, que todo mundo vai visitar, e tem ali essas pérolas do Caravaggio, e tem outra obra do Caravaggio ali perto da Praça Navona também, dentro da igreja na Basílica de Santo Agostinho, também tem outra obra do Caravaggio, então é possível fazer um grande percurso aqui de Caravaggio falando sobre, vendo essas obras que estão gratuitas aí. A Dulce está perguntando sobre a morte dele. Hoje não é o dia de contar sobre a morte do Caravaggio, Dulce, mas a morte dele está envolvida em muito mistério. Até hoje a gente tem alguns pontos, algumas lacunas e não sabemos direito qual foi a causa da morte do Caravaggio. Ele estava retornando para Roma depois de um período que ele ficou exilado de Roma, porque ele foi obrigado a fugir daqui depois de ter assassinado um homem. Aliás, isso é uma coisa que marcou muito a vida do Caravaggio, as páginas policiais. A maior parte da história do Caravaggio a gente conhece através das páginas policiais, esses documentos da polícia mesmo aqui de Roma, que contam coisas que o Caravaggio fez, e aí aqui a gente consegue trazer muito da história dele, e não só do Caravaggio, tá? Vários artistas estão envolvidos aqui nas páginas policiais, e esses documentos fazem com que a gente consiga reconstruir a história deles. Inclusive, pouco tempo atrás, alguns anos atrás, descobriram um documento que mostra que o Caravaggio teve que sair de Milão também, porque parece que lá ele também participou de um homicídio, e aí saiu de lá, e aí possivelmente foi para Veneza. Mas a gente tem esse homem que era cheio de contrastes, vamos dizer, né? Um homem que foi genial no que ele fez, conseguiu a imortalidade que ele tanto buscou aí desde o início da carreira, mas ele também, o lado pessoal dele, ele era extremamente complicado, envolvido com crimes, com prostitutas, com coisas realmente terríveis. Então essa parte da história do Caravaggio é muito interessante também. Aula espetacular, professora Sabe, obrigada. Ele era bad boy, mas genial. Exatamente, Jussana, essa é a ideia do Caravaggio. Bom, então eu desejo aí uma ótima terça-feira de carnaval para vocês. Espero vocês na próxima terça-feira para escutar a história da artista mulher que foi admirada inclusive pelo Michelangelo Buonarroti, e aproveito para avisá-los também que esses encontros que nós falamos sobre a história do carnaval, a história entrou Roma, entrou Júlio César, muitas coisas interessantes, um passeio em Veneza ontem, elas ficarão à venda somente até o dia 6 de março. Depois, gente, só no próximo carnaval. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, com muitas curiosidades e coisas que vocês não encontram normalmente nos livros, por apenas R$ 79,90 vocês podem comprar. O link para compra está na minha bio. Eu recomendo. Quem fez o curso gostou demais. As aulas estão gravadas e comprando hoje vocês já podem assistir aí e conhecer mais histórias. Então, recomendo, ficou muito legal mesmo, modéstia à parte, ficou bacana demais. Eu e a Júlia preparamos uma aula muito legal. Espero que vocês possam aproveitar essa oportunidade, que vai ficar só até o dia 6, depois não vai estar mais à venda, gente. É verdade, tá? Bom, então, aqui ó, estava ótimo o curso, a Jussana participou do curso e agradeço aí essa presença na terça-feira de carnaval, e daqui a pouco eu chego com mais histórias. Um beijo grande!